Olá, pessoal! Hoje gostaria de falar sobre um tema que eu recebo sempre perguntas pelo Instagram. Rose, você teve medo de imigrar sozinha? Rose, como que foi imigrar sozinha? E antes de responder, eu gostaria de fazer um pequeno resumo aí sobre a minha história, caso você aí não tenha visto os vídeos anteriores, onde eu compartilhei ali toda a minha história, de onde que eu saí. Então, um breve resumo só para vocês entenderem o que eu vou falar um pouco mais na frente. Quem é a Rose? A Rose nasceu no interior, eu falo no interior do interior da Bahia, ali em um povoado muito pequenininho, que viveu lá até os 7 anos, depois se mudou para uma cidade que era um pouco maior, mas mesmo assim muito pequena, 14 mil habitantes, Barra do Mendes, Bahia. E aos 18 anos, ela se mudou para São Paulo para tentar a vida, para trabalhar, para estudar. Eu já tinha esse desejo enorme dentro de mim de ir para um lugar grande, de algo maior. Tinha algo que me puxava ali para querer algo maior, que aquele lugar não era para mim, que aquele lugar pequeno não era o meu lugar, mesmo que eu iria me arriscar em uma outra cidade, a maior cidade do Brasil. Inclusive eu saí de um dos menores lugares do país para ir morar na maior cidade do país, em São Paulo, e sem nenhuma preparação. Foi realmente para me arriscar, ganhar a vida lá em São Paulo. E eu não tinha medo. Lógico que dava aquele frio na barriga por eu não saber como que ia ser minha vida. Eu nunca tinha saído da Bahia para ir para São Paulo, era a minha primeira vez e já me mudei, já fui ali no momento de me mudar para morar. Isso que tinha em mim era bem forte de querer algo maior, de querer crescer, de querer me desenvolver. Era algo que acho que Deus já me impulsionava. Tanto esse desejo de sair dali da Bahia, como depois esse desejo de ir para fora do país. Então era algo que já estava em mim e me impulsionava muito. E lá em São Paulo foi bem difícil ali aquele primeiro início, não conhecia nada, parecia outro mundo, parecia que era uma mudança de país, assim, de tão diferente que era as realidades. Então eu tinha medo de me expressar, de conversar, e esse início bem difícil, às vezes bem humilhante, né? Que você passa por algumas situações muito difícil, mas aos poucos, por eu não ter desistido, mesmo que estava sendo difícil, eu falava, eu não posso voltar para lá, para a Bahia, porque não era o meu lugar. Eu não via sentido para mim eu retornar, mesmo que a minha família continuava lá na Bahia. A minha mãe estava na Bahia, né? Eu já não tinha já na época o meu pai, somente a minha mãe, que ela mora até hoje lá na Bahia, no interior da Bahia. Então eu fui para São Paulo para tentar a vida, trabalhar, estudar. Consegui isso, me desenvolvi, fui crescendo, e tudo isso por eu ter acreditado nesse desejo que estava dentro de mim, por eu não ter desistido, mesmo que estava sendo difícil. Então eu não tinha o desejo de retornar, porque para mim era como se fosse retroceder e voltar para o lugar que não era o lugar que era para eu estar. Então, ter essa clareza me ajudou demais a permanecer no caminho. Então, eu fiquei morando em São Paulo 13 anos antes de vir aqui para o Canadá. E sobre o medo, Rose, você teve medo de imigrar sozinha para o Canadá? A minha resposta, diante de tudo que eu já vivi, diante de toda a experiência que eu tive, não, eu não tinha medo de imigrar sozinha para o Canadá. A mesma coisa que eu falei, lógico que dava aquele frio na barriga, porque eu estava indo para algo novo. Como que vai ser algo tão grandioso, né? Batia aquela um pouquinho da ansiedade, mas isso não me paralisava. Então, isso não me paralisava
não fazer nada, tipo, parar de estudar, vou parar de fazer tudo porque estou com medo e eu não vou desistir. Não, pelo contrário, pelo contrário. É por eu saber que Deus queria isso para a minha vida, eu sempre falo que eu sentia que era um plano de Deus para a minha vida e conforme Ele ia conduzindo, Ele ia dando sinais, isso me motivava mais ainda, mesmo que eu estava sozinha aí nesse plano. Eu não comecei esse plano só, já comentei aí como que surgiu no vídeo, como que surgiu o Plano Canadá, então assista. Eu não comecei esse plano sozinha, mas depois eu decidi dar continuidade porque o Plano Canadá era algo muito forte dentro de mim. Era algo que eu sentia ali, queimava, sabe? Quando algo é tão forte dentro de você que você quer ali colocar todas as suas forças para fazer acontecer. E quanto mais eu ia avançando, mais eu ia pedindo direcionamento divino, mais ele ia me dando sinais, mais assim me encorajava a seguir eu estou no caminho certo, Deus está conduzindo. Então isso me motivava mais ainda. Então eu recebo até mensagens falando, Rose, eu sinto que Deus tem isso para mim, mas eu tenho medo, né? Principalmente de mulheres que querem imigrar sozinha. A maior parte é de mulheres. E o que eu sempre falo é isso, né? A minha experiência, lógico que o meu histórico, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, de ter saído de casa, da casa dos meus pais, aos 18 anos, lá do interior da Bahia, para ir tentar a vida lá em São Paulo, uma cidade enorme, totalmente diferente, isso tudo contribuiu para que nessa grande mudança, mesmo que ia ser uma mudança de país, eu não tivesse medo. Isso por causa de todo o meu histórico. Então isso não fez que eu ficasse com medo, porque eu já tinha passado ali por várias experiências, e pelo contrário, o que me fazia pensar assim que ia ser menos pior do que a minha mudança da Bahia para São Paulo é a preparação. Porque, por exemplo, eu saí da Bahia para ir para São Paulo sem nenhuma preparação, zero, assim, sabe? Eu não conhecia nada. Eu era super nova, nunca tinha saído daquela cidade pequenininha. Então, era totalmente uma realidade totalmente diferente dessa de estar mudando de um país com a preparação, o meu desenvolvimento, desenvolvi muito, né? Eu lembro que eu nem conseguia conversar quando eu chegava lá em São Paulo, de tão assim que eu me sentia inferior, sabe? Porque eu tinha saído daquele lugar pequenininho, me sentia inferior, não conseguia conversar direito, né? Era super tímida, tinha medo de falar errado. Então, essa mudança de país foi bem mais fácil do que a minha mudança de estado lá no Brasil. E como eu falei, eu sentia Deus aí conduzindo todos os detalhes, então a minha sensação, e diante das últimas experiências que eu tinha tido antes de acontecer toda a mudança, quem já assistiu aí os outros vídeos, quem me segue lá no Instagram, inclusive siga lá o Instagram, eu sempre vou compartilhando ali as minhas experiências. Então, ele foi conduzindo de uma forma assim muito grandiosa, todos os detalhes, a forma que ele foi me conduzindo no processo, né, as renúncias que foram necessárias, né, eu tive que fazer aí algumas renúncias nesse processo, a obediência, ele foi me exigindo obediência. E quanto mais eu ia cumprindo ali o que ele estava me pedindo, o que ele estava direcionando, as coisas iam acontecendo. E diante de tudo que eu estava vivendo, quando vinha aquele friozinho na barriga, gente, tá acontecendo, daqui a poucos meses vai estar acontecendo a mudança, meu Deus, é real. E a única coisa que eu conseguia pensar era: Deus está comigo. Olha só o que ele conduziu, como ele foi fazendo cada detalhe do processo. Como eu vou ter medo se Deus é comigo, se eu estou indo para o lugar
que Ele gostaria que eu estivesse. Então, isso me dava assim uma força tão grande, essa certeza de que eu não estava só, Deus estava comigo, Deus está comigo. Então, eu falo que eu não saí do Brasil sozinha. Eu saí aí com a presença dele me guiando, me conduzindo, então eu não vim só. E por isso que eu sinto toda essa paz, essa alegria que muitos vê, que muitos falam lá pelo Instagram, esse preenchimento que ele me dá, essa segurança, essa tranquilidade, essa paz, essa alegria, é por estar no centro da vontade dele. E quanto mais eu sou obediente, quanto mais aí eu busco, mais ele me preenche com essa sensação aí que é indescritível para colocar em palavras. Então, o fato de eu não ter tido medo foi diante de todos esses fatores, essa tranquilidade, mesmo que eu estou só aqui, é até louco quando eu penso assim de um lado mais humano, que loucura, Rose, você está aqui em um outro país, sozinha, né? Ninguém da família, eu já conheci algumas pessoas, né? Inclusive é algo super importante fazer contatos com pessoas antes de vir para cá. Então eu pude conhecer várias pessoas antes mesmo de chegar aqui, graças ao Instagram. E pessoas que até me ajudaram a estar aqui. Então, conexão com pessoas é super importante. Inclusive, pessoas são instrumentos aí de Deus, né? Deus usa pessoas para te abençoar, para te ajudar. Então, se conecta com pessoas, se conecta com pessoas. Essa conexão eu fiz aí com várias pessoas, e inclusive conexões fortes e que me ajudaram a chegar aqui. A minha sensação era que eu estava vindo pro meu lugar, sabe? De tão forte que foram algumas conexões. Essa era a minha sensação, que eu estava vindo para o meu lugar, para a minha casa. E quando eu cheguei aqui, realmente foi essa sensação que eu estava retornando, porque eu já vim aqui em 2022, eu estava retornando para o meu lugar, porque eu lembro que eu fui embora assim, arrastada em 2022, eu não queria ter ido embora. E retornar era essa sensação de eu estava retornando para o meu lugar. E foi a minha recepção aqui, ter sentido a forma que Deus preparou tudo. Foi algo assim tão grandioso, tão emocionante, a forma que aconteceu. E realmente eu senti assim um cuidado enorme do Pai. Então, se Deus é contigo nesse projeto, faça a sua parte, não tenha medo, não importa o que as outras pessoas estão falando, às vezes até a própria família, se você compartilhou com a família, né? Muitos vão até te desencorajar, ainda mais que tem pais que cria, né, os filhos assim para estar perto, eles querem que esteja perto, mas na verdade deveria ser o contrário, né? Porque os filhos são criados, né, para depois ir para o mundo. Isso é o natural, era para ser o natural. Lógico que a gente tem que sempre honrar nossos pais, mas a gente não pode deixar que isso, essa nossa relação com os nossos pais nos impeça de crescer, de ir para o mundo, de viver outras grandes experiências, né? Então, eles normalmente, boa parte, eu recebo mensagens falando que até a própria família desencoraja, os pais, os avós. Uma coisa importante é que eu acho, para compartilhar todo esse projeto, se você sente isso, você não deveria compartilhar ainda no início, quando você está no início do projeto. Deixa para compartilhar quando você já está ali em um modo muito avançado, quando estiver muito próximo para acontecer. Então, o meu início do projeto eu não compartilhava, então quando já estava ali no nível avançado, aí sim eu compartilhei e falei que eu iria me mudar de país. Então,
Isso é super importante. Se você está ao redor de pessoas que não vai te apoiar nesse projeto, que não faz sentido compartilhar, não vai agregar, então foca você nesse projeto, esteja com pessoas que estão na mesma caminhada, que estão seguindo o mesmo propósito, e quando tiver lá na frente, avançado esse projeto, aí sim você compartilha. Mas não deixe que vozes ao seu redor diminua, faça com que você fique com medo de realizar esse desejo. Se é algo tão forte dentro de você, por que não fazer acontecer? A única pessoa, inclusive, que pode atrapalhar todo esse projeto aí que Deus tem para a sua vida é você mesmo. É você mesmo, porque, por exemplo, eu fiz a minha parte, eu sentia que Ele tinha esse grande projeto para a minha vida, decidi focar, fazer a minha parte, e Ele fez aí, inclusive em pouco tempo, tudo isso acontecer. Lógico que eu não fiquei ali só orando, por exemplo, eu sei que é de Deus, vou ficar só orando? Não, minha gente. A gente ora, eu orava muito para que tudo saísse ali conforme a vontade dele, mas eu fazia a minha parte. Então, o milagre acontece aí no caminho, enquanto você está fazendo aí a sua parte, Deus está fazendo a dele. No caminho, o milagre acontece. Então, faça a sua parte, não desista, não desista. Se Deus é contigo, por que temer? Então, esse era o meu pensamento. Se Deus, você tem noção que Deus é contigo? Se você está falando que esse plano é de Deus para sua vida, você está sentindo, por que que você vai temer? Se o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, está com você, está falando para você seguir esse plano, por que que você vai temer? Então, não tem por que temer. Então, esse era o meu pensamento. Se Deus é comigo, Deus é comigo, por que que eu vou ficar com medo? E como eu falei, por eu ter confiado, por eu ter seguido, então é por isso que eu sinto toda essa tranquilidade, essa paz, essa alegria, e não tive aí esse sentimento de medo. Deu, como eu falei, o friozinho na barriga, por ser algo novo, né? Eu tô indo para algo novo que eu não conheço, mas tudo aconteceu de uma forma tão inacreditável, tão surpreendente, que me trouxe essa sensação assim de eu estou em casa, né? Eu estou em casa, a minha paz, a paz que Ele me deu é inexplicável, né? A paz que excede todo o entendimento. E um ponto que muitas pessoas falam é essa distância de estar da família. Eu tenho medo, é a parte mais difícil para muitos, de estar longe da família. Eu devo confessar para vocês, como eu falei aí um pouco, um resumo aí da minha história, esse fato, estar longe da família, para mim já é algo normal, por eu ter saído da Bahia para ir tentar a vida em São Paulo. Então, isso para mim é algo normal. Inclusive, eu passei muitos anos em São Paulo sem ir na minha cidade lá da Bahia. Para mim, estar distante, pelo fato também da nossa família não ser tão próxima, não ter os laços ali tão de afeto tão grande, então isso para mim acaba não sendo algo que traz ali esse sofrimento. Mas sempre estou falando a mesma forma que era em São Paulo, sempre estou ali se comunicando, falando por ligação, chamada de vídeo, tendo ali um contato sempre, mas estar distante, falando fisicamente, para mim é uma questão normal. Eu não tenho esse problema. Então, se é algo que você tem, pode ser que você vai sofrer um pouco mais. Eu estava habituada a estar morando só, já fazia bastante tempo, bastante mesmo, em torno de uns 5 anos eu já estava acostumada a estar morando só, então isso para mim não é um problema também.
Então é isso, espero que esse vídeo seja útil para você. Deixa aqui nos comentários o que você acha de fazer a imigração solo, de imigrar sozinha. Se inscreva nesse canal. Imigrar sozinho, sozinha ou sozinho, né? Ou sozinho, porque tem também aí os homens que também fazem a imigração solo, mas confesso que eu recebo mais perguntas, mais mensagens aí de meninas falando sobre esse medo de imigrar sozinha. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil e vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!